Olá, alunos. Hoje eu vou conversar com vocês sobre hospitalização da criança e do adolescente, tá? Então a gente inicia a parte de pediatria e para falar para vocês que o processo de internação infantil ele é muito parecido com o do clínica médica. Ele é um processo de internação em que a criança ela é internada para poder receber os cuidados e as medicações que ela não conseguiria receber em casa, tá? Nós temos hospitalizações do tipo clínica médica, né? Na parte de clínica médica pediátrica, né? Que são pacientes em estados não críticos, tá? Nós temos a UTI infantil, que é a UTI pediátrica. Nós temos a clínica cirúrgica, que é para pacientes que irão fazer cirurgia, crianças que irão fazer cirurgias e crianças que receberam alta de algum procedimento cirúrgico, seja ele de urgência e emergência ou seja ele eletivo, tá bom? Então, a gente vai conversar sobre a hospitalização da criança e do adolescente, referente a isso, como que funciona o processo de admissão e qual é o enfrentamento dessas crianças no processo de hospitalização, tá bom? Então, o trabalho da enfermagem é prestar os primeiros cuidados a esse paciente, além de serem responsáveis pela punção e medicação, tá bom? Além dos outros cuidados, né? Os cuidados básicos de higiene e tudo mais. Algumas mães cuidam dessa parte, né? Assim como alguns hospitais, né? O próprio cuidador que auxilia no banho, o próprio cuidador, né? A não ser que seja um banho de leito, tá? Com curativo. Mas como normalmente as crianças não necessitam de banho de leito com curativo, a não ser nos casos de UTI, né? Então, normalmente os cuidados são feitos pelo parente próximo, que é o acompanhante, né? O pai ou a mãe, ou a avó, a tia, né? O acompanhante mais próximo. Tá joia? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, segundo a lei 8.069 de 90, que fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa de 12 anos de idade, né? A pessoa até 12 anos. Então, são crianças até 12 anos. De 12 anos até 18 anos, entre 12 anos e 18 anos incompletos, né? De 12 anos até 18 anos, que é 17 e alguns meses, 17, 11 meses, 17, 12 meses, são considerados adolescentes. Tanto a criança quanto o adolescente, eles são cuidados pela pediatria. Então, tanto criança quanto adolescente, eles são encaminhados para a parte pediátrica, tá bom? Existem casos, né, de alguns hospitais, por não terem pediatria, não atenderem criança em pronto atendimento, em processo de pronto atendimento e internação, entendeu? Então, o correto é que crianças, né, até 12 anos, que é criança, a partir de 12 anos até 18 anos, eles são considerados adolescentes. Então, o pediatra, ele é o profissional com formação e conhecimento do processo de crescimento, que eu falei, crescimento do corpo, e desenvolvimento, né, que é aquilo que o corpo fala em decorrer dos anos, deve ser o responsável pelo atendimento médico da criança e do adolescente nos 3 níveis de atenção. Então, no nível de atenção básica, né, primária, secundária e terciária.
de atenção básicas, que são as unidades básicas de saúde, nos hospitais e nos hospitais especializados, tá bom? Então, por exemplo, assim, às vezes vocês estão trabalhando numa pediatria e olha e fala assim, nossa, que menino enorme na pediatria, igual tá mostrando na figura, né? Fala assim, nossa, que menino enorme na pediatria. O que esse menino tá fazendo aqui, gente? Por que ele não tá na clínica adulta? Porque ele é adolescente, entendeu? E aí ele vai ser tratado na pediatria, tá bom? O que seria uma unidade de internação pediátrica? Né? Nós temos aqui duas áreas, né? Elas são divididos igualmente. Tem quartos pediátricos, igual mostra nessa figura aqui, um local em que possui quartos de pediatria, e tem também as enfermarias pediátricas, tá bom? Então, a unidade de internação, ele é uma área destinada a acomodar e prestar serviços a apoio à criança ou adolescente que facilitam a realização de um atendimento adequado. Então, isso aqui seria uma enfermaria pediátrica, isso aqui seria quartos, né, de internação pediátrica, tá bom? E qual é a finalidade? Fazer o tratamento do paciente que não tem condições de tratar em casa. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que Rafael, né? Rafael, filho de Joana, deu uma entrada no pronto atendimento com bronquite crônica. Por que crônica? Porque faz 3 meses que Rafael está tomando os antibióticos que o médico está receitando e não está fazendo efeito em casa. Saturando pouquíssimo, a saturação dele tá baixa, ou seja, observa-se que ele não está conseguindo respirar direito e apresenta uma bronquite crônica. E que os antibióticos, que já é a 3ª vez que Rafael tá indo no pronto atendimento. Então, vai precisar de internação. Por quê? Porque essa bronquite crônica dele tende a evoluir para uma pneumonia muito rápido. Entendeu? Se ele não for internado, se ele não tomar as medicações necessárias para poder sarar isso, ele vai evoluir para uma pneumonia. E não é isso que quer, entendeu? Então, vai verificar a possibilidade de internação. O médico que faz o requerimento de internação, tá? É solicitado, se estiver eleito, ele vai ser internado, tá bom? Então, como que funciona o processo de internação pediátrica? Admissão na unidade hospitalar da criança e do adolescente. Envolve 4 processos. O primeiro processo é a autorização médica para fazer a internação. Então, o médico, ele vai autorizar a internação, né? O médico autoriza a internação, né? Por quê? Dependendo da gravidade da criança. Essa criança pode ter chegado no pronto atendimento, pode ter sido encaminhado de uma unidade básica de saúde, tá bom? Então, autorização médica prévia. O que acontece no setor de admissão, né? Vai ser aberto um prontuário dessa criança, tá? Com uma ficha de admissão, com todos os dados pessoais, né? Se for hospital particular, vai haver forma de pagamento, quem é responsável pela criança, o tipo de acomodação, quarto, enfermaria, solicitação de vaga e notificação à unidade de destino, tá? Para fazer a admissão desse paciente. Então, alguns hospitais utilizam o processo de informatização, né? Então, tá tudo aqui no prontuário eletrônico do paciente. E outros utilizam, né, o prontuário ainda sem ser eletrônico, um prontuário impresso, tá joia? E o que é enfermagem? Qual é a função da enfermagem nessas unidades de saúde? Tá bom? Nessas áreas, nesse setor de hospitalização. Né, eu falei unidade de saúde, né? Mas em questão de hospital, clínica hospitalar, de internação.
vai se obter, né? Então, a enfermagem vai obter na admissão os dados pessoais, o diagnóstico, a condição da criança e o quarto designado para ela, que segundo foi o enfermeiro que designou, tá? Então, o seu chefe, que é o enfermeiro, que vai falar para você onde que é o quarto, vai te mostrar o prontuário. O prontuário, ele já vai ter sido preenchido por alguém de onde veio de destino, tá bom? E pelo próprio enfermeiro. Então, por exemplo, paciente admitido no setor de pediatria, acompanhado pela mãe, né? Queixando-se de muita dor infraabdominal direita, que é, por exemplo, casos de apendicite, tá bom? Apresentando febre. Então, eu, como enfermeira, vou fazer a admissão desse paciente. Então, vou fazer uma evolução e uma anotação referente à admissão dele. Então, eu faço a admissão dele e anoto tudo como que esse menino veio. Apresentando-se muito sujo, entendeu? Deambulando, ou em cadeira de rodas, ou no colo da mãe. Então, tudo isso vai ser colocado. Chegou em maca, tá bom? E o que a enfermeira, o que vocês, como equipe de enfermagem, vão fazer? Depois que eu admiti esse paciente, que eu levantei tudo, as condições da criança e designei o quarto que ele vai ficar. Você vai preparar um leito. Então, eu vou falar assim, Aparecida vai lá e prepara o leito para mim, o leito 5, porque o paciente João vai ser internado, tá bom? Então, a enfermeira vai lá, arruma o leito 5, tá bom? Coloca a plaquinha de identificação, se for necessário, porque alguns hospitais, né, colocam plaquinha de identificação, outros não. Então, vai preparar o quarto, né, de acordo com as necessidades da criança. Como assim, de acordo com a necessidade? Qual é a idade? Dependendo da idade, a criança vai ficar em berço, a criança vai ficar em cama. Então, tem isso também, né? Se é berço, se é cama, dependendo da idade da criança, tá? Verificar antes da chegada da criança ao leito as condições de higiene. Será que essa criança não está precisando tomar um banho antes de deitar no leito? Porque já pensou, ela chega e põe ela para deitar, tá toda sujinha, né? Tá com vômito, tá com sangue ou algo do sentido, advindo do pronto atendimento. E aí você vai botar ela suja para deitar na cama limpa? Então, o ideal é verificar as condições de higienização e fazer encaminhamento ao banho, né? Seja ele um banho de aspersão, né, ou um banho de imersão, um banho de banheira, que seja. Isso também vai depender dos sinais vitais da criança, né? Porque se a criança ela não tiver com sinais vitais suficientes para tomar banho, também não tem como você dar banho. Tá bom? Se ela se apresentar muito sonolenta, se apresentar dolorida, então tudo também tem seu limite, tá bom? Mas normalmente a gente avalia as condições de higienização da criança, né? E equipamentos básicos para os primeiros socorros, equipamentos básicos para os primeiros cuidados. Então, vai ter que fazer infusão, vai ter que fazer a parte de bomba de infusão para alimentação, vai ter que passar uma sonda, o que vai ser, o que o médico prescreveu para ser feito com essa criança. Então, a gente vai, né, verificar quais são os primeiros cuidados aí que serão feitos segundo a prescrição da enfermeira. Então, pessoas, a avaliação quem faz é a enfermeira e é ela que vai prescrever para vocês fazerem, tá bom? Vocês, como técnicos, irão recepcionar a criança e o responsável de forma humanizada, né, humanística, ou seja, vocês vão se apresentar, falar assim, olha, eu sou a enfermeira Fernanda, né, o que você precisar de mim, é só me chamar, tá bom? Eu que estou responsável pelo seu neném durante esse plantão, joia? Então, eu sou responsável pelas medicações, cuidados necessários. Então, qualquer coisa, se ele vier a passar mal, se ele vomitar, é só me chamar, tá bom? Tem a campainha aqui do lado, ou se quiser lá na enfermaria, me chamar, eu sou responsável por ele, tá bom? E apresentar o local, né?
Então, normalmente se apresenta o local. Eu acho que nos próximos slides fala sobre isso. Vocês vão apresentar o local, apresentar os acompanhantes do quarto, tá bom? Confirmar a identificação da criança com o prontuário. Então, verificar pela pulseirinha de internação, porque normalmente eles é colocado uma pulseirinha de internação, tá? Se não tiver confirmação com a pulseirinha, confirma com a mãe. Se é a mesma criança do leito que está internada, entendeu? Então, confirma. Por quê? Porque senão vocês vão estar prestando procedimentos que nem eram para ser feitos nessa criança. Tá joia? Então, não deixem de confirmar. Então, aí, ó, apresentar a dependência da unidade e explicar as normas e rotinas da instituição. Então, apresentar as dependências, né? Então, vamos mostrar, olha, aqui fica o banheiro, aqui fica um bebedouro, tá bom? Aqui fica o local, né? Se você precisar trocar fralda, porque alguns locais de troca de fralda, banheiro são diferentes, né? Explicar as normas e rotinas. Olha, tal hora é o café da manhã, o acompanhante tem direito a um café da manhã, almoço, então o acompanhante tem direito à refeição. Os horários das visitas são de 2 às 6. Então, todas essas normas e rotinas precisam ser passadas para o acompanhante. Porque pediatria, normalmente, quem tem que saber é o acompanhante, tá bom? Então, passa-se essas informações, tanto das dependências locais, né? Ali tem uma cantina, aqui tem tal. Passa todas essas orientações e também explica as normas e rotinas. Falar qual horário que passa o médico, qual é o horário que normalmente é a visita da enfermagem, encaminhamento para o banho, né? Quais são os horários das mamadas, ou que o lactário fornece o leite, né? E explicar as normas, pessoas, não é só falar. Isso é muito importante. É preciso com que essas normas e rotinas estejam em um papel impresso. Então, se você for trabalhar num local em que explicar as normas e rotinas fique só boca a boca, fica muito ruim, porque toda hora ela vai ter uma dúvida e vai vir te perguntar: ah, você falou mesmo o horário de visita, que horas? Aí você tem que parar o que você está fazendo para responder. Ah, vem cá, você falou que horas que eu posso comer? Ah, você falou, entendeu? Então se torna uma coisa inconveniente porque você tem outros serviços para fazer. Então, o ideal é que o local onde você for trabalhar, ele forneça normas e rotinas impressas para que você não entregue só o panfleto. Aqui, tá aqui as normas e rotinas da unidade, tá? A senhora lê aí. Também não é assim. Então, você precisa ler junto com ela as normas e rotinas da instituição, tá? Para que esclareça tudo. Eu vou falar para vocês que o processo de hospitalização ele é muito difícil. O processo de hospitalização para a mãe, ele é muito difícil, porque tem mães que trabalham e que acabam perdendo o emprego, ou tem que largar o emprego para ficar hospitalizado com o filho, entendeu? Existem hospitais que não tem lugar para todo mundo, ou seja, não são todos os hospitais que tem cadeira para todo mundo, entendeu? Então, isso se torna ruim, mas é obrigatório por lei ter cadeira para o acompanhante. Às vezes o ar-condicionado está muito gelado, muito, muito, muito gelado, e isso gera um desconforto tanto para o acompanhante quanto para a criança que está internada, né? Não sei se eu havia contado esse caso para vocês que aconteceu há pouquíssimo tempo, né? De um ar-condicionado do local que estava muito, muito, muito frio e acabou vindo a falecer uma criança por conta de um processo de bronquite que virou uma pneumonia por conta do ar-condicionado, tá bom? E só depois que essa criança morreu e que um dos pais de outras crianças fizeram um escândalo, é que eles trocaram um dos ar-condicionados das unidades, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, pessoas. Se vocês observarem que as crianças estão piorando por causa do ar-condicionado, tente entrar em contato com a administração, tente fazer uma reunião em equipe para verificar uma forma de sanar esse problema do ar-condicionado muito gelado,
tá bom? A necessidade do ar-condicionado ela existe para evitar a transmissão de microbactérias, mas não há necessidade dele estar congelante ao ponto das crianças terem uma piora no quadro e poderem vir até a óbito, tá bom? Apresentar os acompanhantes de quarto, né? Quando for uma enfermaria, em vez de ser um quarto particular. Então, falar assim, esse é o Rafael, ele vai estar internado aqui hoje com vocês, tá bom? E ele vai ficar aqui com vocês por um tempo, tal. Essa aqui é a mãe dele, a Elizabeth, então ela vai ficar com vocês aqui também por um tempo, tá bom? Para não ficar uma coisa assim, um virando a cara pro outro, essas coisas chatas assim, tá bom? E que fica uma coisa mais harmônica, visto que eles estão num local em que todos eles vão permanecer ali por algum longo período ou um período de tempo, tá bom? Encaminhar ao banho se necessário e vestir roupas adequadas. É muito importante, quando a criança está internada e tem ar-condicionado, solicitar à mãe que coloque meinha, às vezes a necessidade de se colocar touca e uma roupinha bem quentinha na criança, além do cobertor, principalmente se o processo de internação advém de um problema respiratório, que é um dos principais causas dos processos de internação, tá bom? E também a mãe, né? Fornecer cobertores, tanto para a mãe quanto para a criança também, tá bom? Mas não deixar de aconselhar eles quanto ao uso de roupas bem quentes por causa do ar-condicionado. Proporcionar sempre privacidade. Então, todas as atividades que vocês forem fazer, que são os sinais vitais e medicação, né? Necessidade de passar dieta por sonda, necessidade de fazer coleta de urina para exame por sonda, qualquer banho no leito, qualquer atividade que vocês forem fazer com a criança, é necessário que vocês mantenham a privacidade dela. Então, se possível, sempre que vocês forem fazer alguma coisa do sentido, utilizar o biombo, visto que é uma enfermaria com várias pessoas olhando, mesmo sendo criança, entendeu? Então, não tem necessidade de você talvez dar um banho no leito ou algo do sentido com todo mundo olhando, se for um adolescente, se for uma criança, tá bom? A mesma coisa também respeitar a privacidade, né? Em caso de passar uma sonda, vocês não irão passar um enfermeiro, mas como equipe, vocês todos já estão cientes. Se você vê um enfermeiro, vê um médico passando uma sonda vesical, uma sonda de alimentação, pega o biombo e coloca o biombo, fazendo um curativo. Coloca o biombo. Não tem necessidade de todo mundo do quarto ver o curativo. Não tem necessidade de todo mundo no quarto, né, ver você fazendo uma punção, tá? Utilize o biombo. O biombo foi feito para isso, para manter a privacidade do paciente, tá bom? Realizar o exame físico. Normalmente essa parte quem verifica é o enfermeiro, tá bom? Verificando as patologias, alergias, usos de medicação, hábitos em geral. Mas isso também o técnico é bom ficar sabendo, tá? Porque se caso o enfermeiro deixou passar alguma coisa, já pode ser anotado ali na anotação de enfermagem, tá bom? Então, perguntar antes o paciente se a criança é alérgica, se faz uso de algum tipo de medicação, né? E hábitos em geral, né? Se ele costuma mamar e tal. Mas isso tudo normalmente quem faz é o enfermeiro, tá bom? Verificar os sinais vitais, né? E comunicar o serviço sobre a ocupação do leito. Então, o que essa criança precisa? De nutrição? Qual tipo de dieta? Paciente com sonda nasogástrica, nasoentérica, tá bom? Manutenção e higienização. Olha, foi ocupado o quarto 5, centro cirúrgico, né? Olha, o paciente vai entrar para o centro cirúrgico tal hora. Hemodiálise, racional a hemodiálise, médico assistente, né? Se for necessário, né? Avisar o médico para fazer o acompanhamento da criança que acabou de ser admitida,
tá bom? Então, tudo isso, normalmente, a enfermeira administrativa, ela é responsável para fazer a admissão da criança e fazer a comunicação com todos esses setores, tá bom? Mas nada como você, como equipe de enfermagem, para você estar ciente sobre o que ocorre, tá joia? E como que funciona a anotação de enfermagem, né? Normalmente, como que funciona a parte de admissão? Eu vou explicar para vocês, porque como equipe de enfermagem é interessante que vocês saibam como que se faz uma admissão. Só que normalmente quem faz a admissão é o enfermeiro, tá bom? Então, coloca a data e a hora e a procedência. Procedente do pronto-socorro, né? Advindo do centro cirúrgico, transferido do Hospital Santa Maria, né? Procedente da residência, tá? Tipo de tratamento. Tá fazendo tratamento para trauma crânioencefálico, tá fazendo tratamento para apendicite, né? Onde será encaminhado para o centro cirúrgico, né? Na parte da manhã do dia tal. Acompanhante, acompanhado da mãe, acompanhado do tio, acompanhado do pai. Deambulando, está no colo da mãe, chegou deambulando, chegou em cadeira de rodas, chegou na maca, chegou no berço, chegou no colo da mãe. Observar e anotar as condições gerais do paciente. Envolve todas aquelas condições, né, de estado. Paciente corado, hidratado, né, eupneico, normocárdio, tá bom? Anotar os sinais vitais. Anotar dados informados pelo paciente ou responsável, né, ou do próprio paciente, quando ele consegue verbalizar, né, quando não é uma criancinha de colo e lactante, e o lactante, a mãe verbaliza quanto a isso, né, que esse de dor, apresenta-se febril, né, tem muito desconforto abdominal, apresenta-se alergias, tá bom? Tá fazendo uso de tal medicação há não sei quantos dias, tá? E registrar alguns pertences, né? Chegou com roupa, não, pertence foi guardado, né, para a sua saída, porque ele encontra-se com a roupinha do hospital, por exemplo, tá? E os outros pertences foram retirados e entregues à mãe, tá bom? Então, aqui mais ou menos, vou esboçar mais ou menos como é que funciona. Então, 25/7 às 14 horas, às 11 horas, paciente MJS admitido no setor de internação pediátrico, procedente do pronto-socorro infantil para tratamento clínico de amigdalite, acompanhado da mãe, deambulando, apresentando os seguintes sintomas: dor de garganta, dificuldade de deglutir, hipertermia, cefaleia, calafrios e dor na nuca. Sinais vitais: frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e temperatura axilar. Então, se vocês observarem, né, fala tudo sobre o paciente, né? Só faltou a idade, que normalmente a gente coloca também, né? Paciente MJS, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 meses, admitido no setor de internação. Então, faltou a idade aí, tá bom? Mas o resto é todo ele certinho. Segue essa linha de raciocínio, tá bom? E aí, por último, vem os procedimentos médicos. Então, normalmente, depois que a criança ela é admitida, é prestado os primeiros cuidados de enfermagem, é feita a visita médica pelo menos uma vez ao dia, é realizada a evolução clínica, né, desde o momento da admissão em diante. A evolução clínica normalmente ela ocorre de 24 a 24 horas, tá? E determinar a hipótese de diagnóstico ou confirmar diagnóstico, né, importante para a equipe que o médico confirme o diagnóstico, porque às vezes o diagnóstico ele tem uma interrogação na frente. Então é importante que o médico consiga, né, confirmar esse diagnóstico. É importante se realizar essa evolução de 24 a 24 horas, né, ou de 12 em 12 horas. E ele vai realizar a visita pelo menos uma vez ao dia, que seria pela manhã. Mas sempre tem um plantonista,
tá? É importante sempre ter um plantonista, e normalmente sempre tem um plantonista, tá joia? O médico tem como responsabilidade realizar a prescrição completa e legível para que todos da equipe consigam ver. Lembrando, pessoas, que a função do técnico de enfermagem é fazer o que o enfermeiro manda, tá? Então, assim, nós temos o médico ele é responsável pela criança, o médico avalia a criança, o médico avaliou a criança, ele vai sentar e vai fazer as prescrições. As prescrições de medicações, prescrições de necessidades, passa sonda nasogástrica, nasoentérica, passa sonda vesical, que é sonda na genitália. Então, tudo isso o médico vai prescrever. Tá? E os tipos de medicação que serão dadas, inalação, se for necessário. Então, tudo isso o médico vai prescrever. Depois que o médico prescreve, a enfermeira pega essa prescrição médica e repassa ela para os técnicos, de forma que os técnicos irão fazer os procedimentos que cabíveis a ele, ou seja, cabíveis legalmente a ele, tá bom? Que não sejam privativos do enfermeiro. Então, pessoas, vocês só irão fazer o que tiver prescrito para vocês fazerem, tá bom? Com a supervisão do seu chefe, que é o enfermeiro, tá bom? E o médico, ele tem a responsabilidade de fazer uma prescrição completa e legível. Hoje as prescrições todas são feitas com computador, né? O médico também é obrigado a preencher completamente os documentos do prontuário, então não pode ficar aquele monte de espaço, porque isso dificulta com que a equipe de enfermagem ela lide com esse paciente, tá? E também tem que estar tudo completo também relacionado aos exames solicitados, de como que ele quer esses exames, para não ter necessidade da enfermeira toda hora ir lá perguntar para poder passar para vocês, tá joia? Então, é isso que eu falei com vocês. Quanto ao serviço da enfermagem, a enfermagem ela só vai fazer o que o enfermeiro prescrever. Então, o técnico só vai fazer os procedimentos prescritos pelo enfermeiro. Tá joia? Quais são esses? Verificar sinais vitais, cuidados das necessidades pessoais básicas, banho, alimentação, né, a higiene, curativo, infusões, cuidados diversos com dreno, sonda, tá? Catéter nasal, oxigenoterapia, não esquecer, né, dos sinais vitais, como eu havia falado, infusão venosa, administração de medicação, tá? Então, essas são as funções do técnico de enfermagem em uma unidade pediátrica, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho agora quais são as reações da criança frente à hospitalização, tá bom? O que é uma criança hospitalizada? Isso é muito importante para que vocês entendam e tenham a empatia, ou seja, vocês se coloquem no lugar dessas crianças e dessas mães que estão sofrendo o processo de hospitalização, tá bom? Então, o que uma criança, quando está hospitalizada, sente? Ela sente muito medo, ela sente muita ansiedade, muita angústia, pode apresentar solidão, elas ficam constritas, tá? Então, tem crianças que você vai fazer a medicação, ela tá quietinha, quietinha, quietinha. Você fala com ela assim, só cai uma lágrima do lado do olho. E já tem criança, não. Tem criança que é escandalosa, que é raivosa, que te cospe, que te morde, que te xinga. Então, pessoas, nós temos dois extremos. Mas nós precisamos saber cuidar desses dois extremos. Nós precisamos saber cuidar tanto da criancinha que fica fechada, que fica naquele processo embutido, fechadinha, triste, quanto dessa criança que fica agitada, nervosa, quer bater, quer gritar, tá bom? Por quê? É um ambiente diferente, é uma situação diferente, o entendimento de uma falta de amor, o medo do que vai acontecer,
o não saber o que é aquilo ali, o porquê que ele está ali, entendeu? Isso tudo gera um transtorno na cabeça da criança. E isso é fato. Então, qual a minha mensagem para vocês? Minha mensagem é essa. Vocês têm que aprender a cuidar das duas crianças. Vocês têm que aprender a cuidar tanto da criança quietinha, que chora, aquela embutida, que está quase em processo de depressão, com aquela histérica, que fica gritando, que xinga todo mundo, que grita, que agride. Por quê? Porque você faz parte de uma equipe de saúde e tem que aprender a trabalhar com as duas crianças. Por que eu falo isso para vocês? Porque a criança que grita, que xinga, ninguém quer trabalhar com ela. Chega lá no posto de enfermagem falando mal à beça da criança. Ai, Deus me livre, não vou mais administrar medicação naquela criança, não. Deus me livre, ai, que criança terrível. Ai, que saco. Entendeu? E isso não é legal, tá? Vocês têm que aprender que isso faz parte da criança, faz parte da reação dela por estar em um ambiente em que ela sente dor, em que ela não se sente segura, tá bom? Então, ele pode apresentar tanto essa calmaria que gera um estado de depressivo, quanto essa histeria. E vocês têm que aprender a cuidar dos dois, tá joia? Sem criticar o paciente, porque faz parte da vida dele. Então, ó, a reação dos adolescentes. A primeira reação dos adolescentes é negar, falar que não tá doente. Eu? Não tô doente nada, eu quero ir embora daqui. Não aguento mais esse lugar, eu tô bem. Então, a primeira reação é a negação. Quando o indivíduo não acredita e não aceita que está doente, podendo comprometer ou impedir a eficácia do tratamento. Então, ele fala que ele não está doente, que ele não quer conversa. Foi você que me botou aqui, eu te odeio, tá bom? Isso falando com a mãe dele, do cara. Então, assim, um dos primeiros seriam isso. Então, esses pacientes adolescentes, eles podem descartar os medicamentos, ou seja, fingir que tomou medicamento, tá bom? Não querer comer durante as dietas. Então, burlar a dieta, pular a dieta, né? Não querer comer. Ah, não quero comer, não. Ah, não vou comer, não. Recusar tratamentos, né? Recusar qualquer coisa, qualquer procedimento. E começar a gritar, falar, não, você não vai botar isso em mim, não vai, pronto, acabou. Não vai porque eu não quero. Então, pessoas, isso faz parte do adolescente. Vocês, como equipe de pediatria e adolescência, têm que saber trabalhar isso aí. Então, eles têm negação. Eles têm esses problemas com a alimentação. Tem muito problema. Eles não gostam de comer. Eles acham que não tem necessidade de comer, que a alimentação não vai surtir efeito, que a culpada dele tá ali é a mãe ou que seja. E o que a equipe de enfermagem pode fazer para esse paciente adolescente não ficar igual essa moça e virando a cara? Conversar, diálogo, tá bom? Olho no olho, toque, tá? Então, uma das coisas que a gente quebra o outro paciente em tudo é o toque. É você tocar na pessoa e falar, calma. Olha aqui pra mim. Não adianta você conversar com ela com a cara virada. Você tem que tocar nela e falar, olha pra mim. Deixa eu conversar com você, olha pra mim. E conversa com ela. Se for necessário, vai ter que chamar um psicólogo. Entendeu? Mas, a princípio, você pode tentar fazer com que, através de um diálogo, você consiga conversar com essa pessoa, com esse adolescente. Tá bom? Porque isso pode acontecer. Então, em associação a essas reações, eles apresentam momentos de irritabilidade e raiva, tá? Pois tem muita dificuldade de aceitar a realidade, não tem conhecimento mesmo, pessoa, da magnitude do que é uma doença, não tem às vezes conhecimento do mal que estão fazendo em não se alimentar, porque um adulto sabe
Se eu não me alimentar, eu vou morrer. O adulto sabe disso. Se eu não me alimentar, eu vou morrer. O adolescente, ele não sabe que se ele parar de se alimentar, ele vai morrer. Ele não tem esse conhecimento de que ele precisa se alimentar para a imunidade dele aumentar. A imunidade dele aumentando facilita a recuperação e a alta dele. Então, isso ele não sabe. Quem que tem que passar isso para ele? Vocês. Então, são vocês, como equipe de saúde, que vão ter que conversar com esse adolescente, explicar para ele a necessidade de uma boa alimentação, a necessidade de se tomar um remédio, para que ele saia do hospital. Porque enquanto ele não toma os remédios, enquanto ele negligencia o tratamento, enquanto ele não quer se alimentar, ele vai continuar internado, porque a doença não vai sarar. Entendeu? Então é importante conversar. É importante olho no olho, conversar, pedir os pais também para conversarem, para dialogarem, tá bom? Algum parente mais próximo, querido, né? Qual que ele tem mais estima? É com o pai, é com a mãe? Então pedir o pai ou a mãe para conversar com ele quanto a isso. E nós, como equipe, também conversar com ele, assim como o médico também. Entendeu? A importância de se alimentar, a importância de fazer o uso dos medicamentos de forma correta. Tá bom? Mas não se esqueçam, isso faz parte da adolescência. O que eu estou passando para vocês, ou pessoas, é estudo de caso. Isso aqui é coisa que, ó, é falado há anos. Isso é pesquisa confirmada. Entendeu? Então, criança que grita histérica, vocês vão encontrar. Adolescente que não quer comer, adolescente que quer ficar com raiva, que quer virar a cara, vocês vão achar. Agora, vocês vão tratar mal esses indivíduos, vocês vão negligenciar esses indivíduos por reações normais advindo de adolescentes e crianças, então você não pode trabalhar em pediatria. Tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Quer trabalhar com pediatria? Quero. Então vai tratar todo mundo bem. Tanto os que estão depressivos, chorando, quanto os que estão em histeria, em negação, em processo de raiva. E a gente tem que tentar trabalhar isso aí neles, tirar essa irritabilidade, tirar essa raiva e essa agressividade deles. É isso que nós, como equipe de enfermagem, temos que fazer. E não negligenciar o serviço. Tá bom? Ai, não vou lá não. Hein? Não vou lá ficar insistindo pro menino comer, não. Um cavalão desse não quer comer. Hein? Não vou lá ficar insistindo, não. Se quiser comer, come. Se não quiser, não come. Morre de fome. Pelo amor de Deus, né? Isso aí são pessoas que não estudaram pediatria para falar um negócio desse. Tá? Então, quem estuda pediatria sabe que essas negações e essas reações, elas acontecem, tá joia? Esses gritos de histeria, tudo isso acontece. Não é para ninguém ficar falando mal de criança e adolescente por conta disso, tá joia? Então, não façam isso, que é muito feio. Quem tem inteligência a mais que vocês, ou quem tem inteligência a mais que essas pessoas que falam, não falo vocês porque agora vocês estão sabendo, né? Mas, por exemplo, assim, vamos dizer que eu trabalho numa equipe e eu ouço uma enfermeira técnica falar assim. Eu vou olhar para ela, eu posso não falar nada com ela, mas a partir do momento que eu sou chefe, eu posso chamar atenção. Mas eu vou olhar para ela como assim, meu Deus, como essa pessoa é leiga, como essa pessoa é ignorante. Ela nunca estudou psicologia infantil, hospitalização pediátrica, hospitalização infantil, porque o processo de hospitalização infantil envolve tudo isso. Envolve negação, envolve histeria, envolve tudo isso. Isso faz parte da hospitalização infantil. Então, é esse olhar que eu quero que vocês tenham, e não um olhar de negligência, tá joia? Então, as reações emocionais com o adolescente hospitalizado, como que a enfermagem deverá intervir aí, ó? Diálogo, tá bom? Então, uma forma da gente conseguir reverter a situação é diálogo. Olho no olho,
fazer da raiva o oposto. Se ele te trata com raiva, com agressão, trata com ele com carinho, com um olhar, com um diálogo, tá bom? Se for necessário, pessoa, chama o psicólogo, tá bom? Se for necessário, chama o psicólogo. Não tem necessidade de falar com o paciente que a pessoa é um psicólogo, tá bom? Porque talvez isso possa gerar um transtorno ainda maior nela. Como assim vocês chamaram o psicólogo? Como assim vocês chamaram o psiquiatra? Então não tem necessidade de falar o profissional que é, mas o profissional vai conversando com ele e vai, através desse diálogo, vai diminuindo, né, esses traumas, essas irritabilidades, tudo isso aí, tá joia? Bom, uma outra reação dos adolescentes é ter pensamentos mágicos. Então, eles usam muito amuletos, santinhos, Bíblia, eles se apegam muito a essas coisas. E vocês, o que vocês não podem fazer é desmistificar isso aí. Falei, esse amuleto seu não vai servir para nada não, meu filho, que você tem que tomar medicação, porque isso aí não vai te curar não. Então, não é assim que se fala, tá bom? A gente não pode desmistificar essas crenças deles, tá bom? A gente tem que acolher ele de uma forma que una esses pensamentos mágicos, esses amuletos e essa crendice dele, né, junto com as medicações. Então, unir a religiosidade dele com as medicações, tá? Então, a se defrontar com esses objetos, os profissionais não devem desvalorizar, tá? Desmistificando a fé, pois podem auxiliar, tranquilizando ele, favorecendo aí no tratamento, tá bom? Quais são os sintomas comuns da hospitalização infantil? Tá vendo aqui, pessoas? A gente tem assim, esses assim. Nós temos aqueles agressivos, que xinga, te morde, cospe, tá? Normalmente os que estão assim, eles estão com uma imunidade bem baixa, tá bom? E a própria medicação também, para dor, ela diminui um pouco o sistema nervoso central. Deixa o sistema nervoso central mais deprimido, tá bom? Que são os medicamentos para dor. Deixa sonolento, né? E aí eles ficam assim deprimidinhos, tá bom? Na hora que você vai fazer punção, eles nem sentem dor direito por causa das medicações que eles estão tomando, tá? Então, o que é comum? Choro. Alguns vão chorar gritando. Outros vão chorar, você só vai ver uma lágrima escorrendo. Vai ter revolta, pode ter agressividade e pode ter silêncio. Você chega pra lá e fala assim, ei, João, a tia veio fazer uma punção em você. Ele vai olhar pra você e não vai falar nada. Você tá bem, João? Conversa com a tia. Conversa com a tia, né? Isso é bom. Conversa comigo, João. Silêncio. Não falam nada. Na hora que você olha, só vê uma lágrima escorrendo. Tá bom? Isso existe, isso acontece, né? Alguns recusam a alimentação, não aceitam. Pode ser de qualquer forma, tanto agressiva quanto não aceitar mesmo. E apatia, né? Apáticos são esses que você conversa com ele e ele não responde, tá bom? Chegando ao quadro de depressão. Aí tem que conversar com o psicólogo que a criança não está respondendo, não tem reação a nada. Nem o pai, nem a mãe, nem com a equipe. Tá joia? Embora a internação provoque na criança um maior e precoce amadurecimento emocional, as repercussões negativas em seu crescimento e desenvolvimento podem ser muito graves. Então, assim, uma criança que sofre um processo de internação, vamos falar principalmente as crianças que têm câncer, né? Que são aquelas em que normalmente ficam em um processo de hospitalização muito grande. 3 meses, aí vão para casa. Depois voltam, ficam mais 3 meses, aí vão para casa. Depois voltam, ficam mais 3 meses. Essa criança, ela tem
têm um amadurecimento emocional grande. São crianças maduras. Vocês conversam com ela, ela olha para você assim e de repente ela dá uma resposta séria, né? Então, são crianças maduras emocionalmente, entendeu? Porém, para o seu crescimento corpóreo e para o seu desenvolvimento intelecto, podem ser graves as hospitalizações. Porque mexe com a dor, mexe com o isolamento. Essa criança não pode frequentar uma escolinha regularmente. Por quê? Porque normal sempre está doente. Essa criança não pode ter contato com o seu desenvolvimento no brincar, porque ela está doente. Então, ela tem uma negatividade do crescimento e desenvolvimento muito grande, tá bom? E grave. Por isso, a necessidade da criação das classes hospitalares, tá? Que são essas classezinhas junto com as brinquedotecas, para favorecer esse desenvolvimento, esse crescimento e desenvolvimento infantil. Só que não é a mesma coisa de uma criança saudável, pessoas. Então, eles são maduros, eles são mais fortes, eles têm uma conversa mais séria, porém o seu crescimento e desenvolvimento ficam afetados. Tá joia? Ficam, sim. Ai, nossa, meu filho, ele tem neoplasia, mas ele é tão inteligente. Sim, mas você pode ter certeza que o crescimento e o desenvolvimento dele foi afetado. Por quê? Porque ele não é capaz de frequentar uma escola, ele não é capaz de ter o seu desenvolvimento psicomotor igual das outras crianças, tá bom? Porque vive muito tempo num leito. Isso tudo gera muitas coisas negativas, isso é muito ruim para o ser humano, né? E é isso que vocês têm que entender como equipe de enfermagem pediátrica. Para prevenir tais danos, a humanização dos hospitais é muito importante, sendo a brinquedoteca um dos recursos mais eficientes. Então, hoje, pessoas, a gente tem a brinquedoteca. A brinquedoteca, muito diferente do que as pessoas pensam, tá? Eu fiz uma extensão, como se fosse uma pós-graduação em classe hospitalar e brinquedoteca infantil, tá? Classe hospitalar e brinquedoteca. Foi pela UFES que eu fiz. E lá, através desse curso, a gente consegue ver que brinquedoteca é muito mais além do que um espaço cheio de brinquedos jogado para as crianças brincarem. Essa não é a intenção da criação da brinquedoteca, tá bom? A intenção da criação tanto da brinquedoteca quanto das classes, né, classes mesmo, classe de aula hospitalar, é fazer com que essas crianças consigam acompanhar o seu desenvolvimento, tá? Seu desenvolvimento físico e cognitivo dentro do hospital. Existem, né, hoje, né, existe uma parceria, não é parceria, existe leis que falam que a criança hospitalizada, ela tem o direito de ter assistência hospitalar de um professor, para continuar o acompanhamento escolar, tá bom? Isso acontece, só que eu ouvi tanta coisa nesse curso. Uma coisa que eu vou contar para vocês. Eu era a única pedagoga e enfermeira do local. Eu era a única que tinha pedagogia e enfermagem no local. O restante eram enfermeiros, palestrantes, enfermeiros, e o restante da plateia, né? O restante dos alunos em si eram todos pedagogos. Eu era a única enfermeira e pedagoga. E aí, né, chegou numa dada época, eles vieram falar sobre brinquedoteca e tal. E aí, meu filho, a maioria dos pedagogos reclamaram que o enfermeiro técnico vinha atrapalhar a aula dele para fazer medicação. Olha só. Eu acho um absurdo, porque sempre que eu estou dando aula, vem o técnico de enfermeiro, não pede licença, não fala com a educação, me empurra
e fala que tem que fazer a medicação e suspende a minha aula. Eu tenho que arrumar meu material e voltar para a escola. Então, pessoas, é importante com que vocês, como equipe de enfermagem, entendam o trabalho dos pedagogos nas classes hospitalares ou nos próprios atendimentos hospitalares, assim como a função das pessoas que trabalham na brinquedoteca. Assim como eles também têm que entender o seguinte: primeiro a medicação e depois os estudos, porque o ambiente lá é para ele se curar e não para desenvolvimento infantil, tá? A parte de desenvolvimento cognitivo, isso tudo é muito importante. É muito importante. Só que a saúde e a parte curativa, ela vem em primeiro lugar, tá bom? E não precisem tratar mal as outras pessoas, tá bom? Falem pelo menos um oi, se apresente, um pouco mais de educação é sempre bom, tá? E o que vem a ser realmente a brinquedoteca? A brinquedoteca, ele é um local, o ideal de toda brinquedoteca, é um local em que tenha equipamentos, que tenha brinquedos, que tenha jogos, que tenham coisas, livros para leituras, para desenhar, para fazer desenho, pintura. Para quê? Para que faça um desenvolvimento e uma melhora dessa criança. Pessoas, é incrível. A criança, quando ela começa a brincar, ela esquece que está doente. É muito incrível. Por isso que o uso da brinquedoteca é obrigatório em todas as áreas hospitalares. Mas não para trabalhar de forma empírica, como eu falei. A necessidade da brinquedoteca ela existe, porém a necessidade de uma brinquedoteca trabalhada de uma forma correta, tá bom? Pessoas, esse aí é um quadro, por exemplo, um quadro clínico triste, em que o paciente ele se encontra já num estado depressivo. Então, o que a criança hospitalizada ela sente? Ela sente dor, desconforto, vem o retardo do crescimento e desenvolvimento. Por quê? Porque ela não consegue sair do leito para nada, tá? Idas frequentes a médicos e hospitais fazem esse retardo de desenvolvimento e crescimento. Necessidade de cuidados diários. Algumas crianças precisam usar sonda nasogástrica a vida inteira. Outras crianças precisam usar sonda na subclave para fazer medicação parenteral, fazer dieta parenteral ou medicação parenteral, que é na veia. E com isso elas têm menos oportunidade de ser crianças, de conviver com outras crianças e ter um crescimento e um desenvolvimento natural. Tá bom? Então, hospitalização. Eu vou ler para vocês, né? Teorias revelam que o ambiente hospitalar ele é um local de sofrimento e dor. Lá, o corpo da criança ele é manipulado de forma invasiva. É para ela um local hostil, assustador, porque ela não conhece. Para ela tá ali amarrada, sendo medicada. Para ela aquilo ali é uma tortura. Entendeu? E ela não sabe por que ela está passando por aquilo. O que eu fiz? É algum castigo? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Então ela não sabe. Então é um lugar, pessoas, assustador. Isso gera um transtorno psíquico na criança que ela leva isso para a vida inteira, tá bom? Então, na maior parte do tempo de hospitalização, a criança fica restrita ao leito, submetida ao quê? Pessoas estranhas que chegam lá perguntando, fazendo medicação, vacina, injeção, né? Dor, cortes, medicações. Esses fatores tornam-nas mais vulneráveis às consequências emocionais e algumas crianças passam a ter regressão. Então, algumas crianças elas param de comer alimentos sólidos que antes comiam em casa. Elas passam a fazer xixi na roupa.
que antes não fazia. Elas diminuem o vocabulário, param de falar um pouco, perde o controle dos esfíncteres, que é urinar na roupa. Então, assim, ela tem uma regressão psíquica. E isso é muito triste, tá? Mas é importante que vocês saibam que isso existe. Quando uma criança é internada em um hospital, a primeira percepção que tem é de um ambiente totalmente diferente, com medicações e procedimentos que vão, coisas diferentes que vão maltratar. Há um desconhecimento do ato médico como um todo, então ela não sabe por que ela está ali, ela não sabe que doença ela tem, ela não sabe o que ela tem, ela só sabe que ela tá sentindo muito ruim. Mas ela não sabe por quê, ela não sabe o que é aquilo, ela não sabe por quê. Então isso dificulta, né, que a criança consiga ver o que é aquilo ali. Aquilo ali é uma cura? Ela não sabe. Para ela aquilo ali é uma punição, um castigo, principalmente quando vem com as agulhas. E o que ela tende a fazer é o quê? Se embotar. O que ela tende a fazer é fazer constrição, é ficar quietinha. Aí começa a recusa de alimentação, recusa de fala, tá bom? Enquanto outras reagem agressivamente, tá? Lembrando que temos dois extremos. Nunca esqueça que temos dois extremos e que nós temos que cuidar dos dois extremos. Se você não quer cuidar dos dois extremos, você não pode trabalhar em pediatria, tá bom? É necessário preparar emocionalmente o paciente nas situações de angústia e estresse, no contato com a hospitalização, para que seus medos e fantasias sejam amenizados. Então, existem alguns meios que a gente utiliza, por exemplo, a boneca, né? Uma luva pintadinha com rostinho, né? Brincar com ela, conversar. Então, todos os procedimentos que for fazer, a gente tenta conversar com a criança primeiro, antes de ser feito, né? Tocar nela, brincar com ela, conversar com ela. Pode-se utilizar objetos como bonequinhas, luva, igual eu mostrei para vocês, tá bom? Então, vimos que a experiência de hospitalização é uma fonte de estresse e ansiedade, podendo levar a comportamentos e psicopatologias ao longo da vida, como depressão, né, histeria, depressão, problemas psicológicos graves. Segundo Baldwin e Krebs, as reações das crianças, né, olha isso desde 1999, hein, pessoas, depende principalmente do desenvolvimento psíquico na ocasião, do grau de apoio familiar, do tipo de doença, das atitudes do médico. Então, nós, como equipe, a gente tem que trabalhar a favor dessa criança, a família também e o médico também, principalmente, tá? Não tratar só como mais um. Só que só a criança que sofre na parte de hospitalização, é só a criança que tem problemas? Não, né, pessoas? Quem que sofre muito durante a hospitalização? Os pais, né? Então a família sofre demais. O que a mãe fala? Foi culpa minha. Meu Deus, a minha filha tá doente? É por minha culpa. Não é assim que ela pensa? Meu Deus, a minha filha tá doente, é minha culpa. Meu Deus, o que eu fiz? Meu casamento, minha vida, meu marido. Meu Deus, que horror, né? A dor dessa mãe é muito grande. E às vezes a gente tem enfermeiras que são capazes de negligenciar essa dor. Nós temos enfermeiras que viram a cara para essa mãe, que tratam mal essa mãe, que tratam com descaso, que olha de cima para baixo, que passa pisando na cabeça da mãe, né? Então, não é isso que a gente quer para trabalhar em pediatria. Nós queremos pessoas humanizadas para trabalhar. Pessoas que veem a dor da mãe, tá bom? Veem a dor do pai, da família e da criança, principalmente. Então, a doença crônica de uma criança, ela pode acarretar uma frustração muito dolorosa no sonho da família,
né? Meu Deus, né? É uma destruição de um lar, gente, uma destruição de uma vida, tá bom? Mas é só isso? Não, pessoas. Além disso, existem outros problemas. Olha a situação, por exemplo, dessa mãe aí. Ela tem a filha dela. Além do problema sentimental de estar vendo a filha dela ali internada, tem também o financeiro. Não tem dinheiro para remédio, não tem dinheiro para passagem, né? E perdem empregos, tá? Se for, por exemplo, uma diarista, se trabalha em algum local, uma loja de roupa, qualquer coisa, e não tem ninguém para ficar com essa criança, acaba perdendo o emprego. Não sei se eu contei a história do caso para vocês de uma senhora que trabalhava 20 anos no emprego, ela sofreu um acidente, né, foi atropelada. A patroa mandou ela embora, que ela foi atropelada. Não podia trabalhar, mandou ela embora. Isso acontece, pessoas, e é muito triste porque acontece. Então, normalmente essas pessoas têm uma dificuldade financeira muito grande, né? Às vezes tem crianças que não tem nem roupa, tá? A mãe não tem agasalho, a criança não tem agasalho. Quando não tem outros filhos em casa também. Tipo, tem essa neném internada, mas ela tem mais 3 que tá lá, ó, em casa. Quem que vai dar o leite? Quem que vai dar a comida? Quem que vai cuidar deles? Como que eu vou pagar passagem para ficar indo e vindo do hospital para lá? Entendeu? Aí tem que acionar o assistente social. Nesses casos, aciona o assistente social, tá? Que a assistente social vai verificar a possibilidade de passagem, vai verificar a possibilidade de roupas também, tá bom? E a assistente social ela vai conversar, né, com essa mãe, dando oportunidades e meios dela poder caminhar aí para continuar, né, sendo acompanhante da filha, tá bom? Então elas perdem a oportunidade e tem isolamento social, né, porque não tem convívio social em si. Em alguns casos ocorre separação também, né, de casal. Há ainda estresse que pode incluir levar à separação do casal, foi o que eu falei, né? Um fica jogando a culpa no outro. Algumas patologias podem interferir na vinculação afetiva entre a criança e os familiares, né? Então, não tem vínculo, não tem como criar vínculo, porque a criança está na UTI, tem que ficar lá, então meio que desvincula. E muita tristeza, muita angústia, muita depressão, muita tristeza. Então é importante que essa mãe, entendeu? Ela tenha um acompanhamento psicológico. Por isso que os psicólogos, eles normalmente são diaristas em hospitais pediátricos, porque é muito importante a psicologia nessa parte, tá? Então a atuação do psicólogo hospitalar junto a essas crianças é fundamental. Não só essas crianças, como os familiares também, tá? Então, o médico, o enfermeiro, toda a equipe, junto com o psicólogo, eles vão brincar, vão conversar com essa criança, para que essa criança possa expressar os seus medos, suas angústias, e fazer com que eles se restabeleçam mais rápido para receber alta, tá bom? Com o aumento da imunidade. Agora, isso aqui é muito triste. Você imagina, a menina ela já está internada. E olha com quem que a mãe vai conversar. Com ela. Então, assim, a menina tadinha, ela já está doente. E a mãe vai conversar com ela. O que ela vai pensar? Meu Deus, olha como minha mãe tá. A culpa é de quem? A culpa é minha. Então, a mãe tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Quando vocês verem isso aqui, é porque às vezes a mãe não percebe. Mas quando vocês verem isso aqui, você puxa a mãe e fala: mãe, tenta ser forte na frente da criança. Porque se você for fraca na frente dela, como que ela vai se sentir? Ela vai se achar culpada da situação. Tá? Então, a mãe às vezes tem que tomar cuidado com certas reações que se aplicam na frente da criança. Então, o perfil do enfermeiro
presta atenção. Olha, presta atenção nisso. O perfil do enfermeiro em pediatria deve ser um profissional humanístico. Não que fica olhando as mães de cima para baixo. Ele tem que ser equilibrado emocionalmente. Por quê? Porque se toda criança internada ele ficar chorando e desesperado e for para o banheiro chorar, também aí não dá, tá? Então ele tem que saber lidar com conflitos familiares. Ele tem que saber lidar com a agressividade das crianças e a agressividade, às vezes, que gera conflito dos pais, porque tem mãe que, pelo fato de estar ali com a filha, ai meu Deus, minha filha, como é que tá minha filha? E você não faz nada, enfermeira. Ela vai querer jogar a culpa em quem? Na equipe, lógico. E aí, o que a equipe tem que fazer com essa pessoa? Sentar ela e conversar. Falar assim, Joana, presta atenção. Nós sabemos o quão está sendo triste o processo de internação da sua filha. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo o possível para poder ajudar vocês, ajudar a sua filha a recuperar. Nós estamos aqui para isso. Só que você tem que ficar do nosso lado. Porque se você começar a não nos ajudar, a achar que nós estamos querendo atrapalhar, a achar que nós queremos negligenciar a vida da sua filha, o tratamento não vai dar certo. Porque você mostra para ela que ela tem que ser contra nós. E, na verdade, ela tem que ser a favor de nós. Ela tem que ser conivente ao nosso tratamento. Porque senão ela não vai se curar. Se você começar a xingar nós da equipe, se você falar que nós da equipe não prestamos frente à sua filha, ela vai achar que nós realmente não prestamos. Que o medicamento que nós estamos fazendo não presta. Como que eu vou conseguir fazer uma infusão? Como que eu vou fazer uma ingestão em uma criança que já foi totalmente envenenada pela mãe contra a equipe de enfermagem? Então, é importante com que a equipe de enfermagem sente essa mãe e converse com essa mãe. Tá bom? Não é bater de frente, pessoas. Se for no caso de conversar, chame uma pessoa neutra, então, e converse com a mãe. Para não ter agressividade e individualidade. Tá bom? Mas isso é importante. É importante com que vocês saibam trabalhar com o medo e o inconformismo, que é o inconformismo dos pais em ver o filho doente. Para tanto, o profissional deve conter um conjunto de fatores. Ele deve ter conhecimentos, habilidades e atitudes. Tá bom? Então, eles têm que saber o que eu estou falando. Tá joia? O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral dos pais ou responsáveis nos casos de internação de criança ou adolescente. Então, em casos de internação de criança e adolescente, é obrigatório o estabelecimento fornecer condição para a mãe ou o pai ficar permanentemente lá dentro. Então, comida, roupa, local para dormir, tudo isso tem que fornecer, tá joia? Tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. A minimização dos danos só é realmente possível se a enfermagem e a equipe de saúde estabelecer um bom relacionamento com a criança e os familiares. Por isso a importância do diálogo, tá bom? E agora entra cuidados de enfermagem com a criança, dentro, né, dos cuidados da enfermagem. Eu acho que nós agora tá um pouco extenso, né, o nosso horário. Deixa eu dar uma olhadinha quanto tempo que já temos de aula. Bom, pessoas, então, nosso conteúdo aqui já está um pouco extenso, tá bom?
Eu vou deixar então para eu terminar com vocês na próxima aula, porque senão vai ficar muito conteúdo. Eu gosto bastante de falar sobre brinquedoteca, né? E vai acabar ficando muito grande o conteúdo, tá bom? Então, vou terminar com vocês por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar, tá joia? Então é isso, a gente fica por aqui e damos continuidade na próxima aula. Até a próxima!